Estou na sessão, estou na sessão. Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Regina, Célia. Vamos dar iniciar nossa sessão ordinária remota no dia 17/8 e pedir à vereadora Regina para que faça a leitura das matérias. Vou abrir a sessão e logo em seguida a vereadora Regina faz a oração e a leitura da matéria. Em nome de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão remota do dia 17/8 de 2020. Com a palavra, a vereadora Regina, para fazer a leitura das matérias. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pauta das matérias do expediente, sessão ordinária remota do dia 17 de agosto de 2020. Ordem do dia. Em segunda votação, projeto de lei número 12/2020, dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de Aragarças, implantação e regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 13/2020, dispõe sobre alterações do artigo 41 da Lei Municipal 1780, de 23 de abril de 2015, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Em primeira votação, projeto de lei número 9/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens inservíveis de sua propriedade e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Votação única da ata. Ata, em cumprimento ao regimento interno da Câmara Municipal, artigo 98 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, em análise a ata do dia 10 de agosto de 2020. Autoria, mesa diretora. Votação única dos requerimentos. Requerimento número 98/2020. O vereador que o presente subscreve, com devido respeito e acatamento de costume, propõe que seja enviado ofício ao digníssimo senhor prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, para que determine testagem para Covid-19 nos trabalhadores da classe de taxistas e mototaxistas. Autor, José da Silva Nascimento Júnior. Requerimento número 99/2020. O vereador que o presente subscreve, com devido respeito e acatamento de costume, propõe que seja enviado ofício ao prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, para que determine o departamento competente para levar água no caminhão pipa à comunidade do assentamento Vitória, sentido a cidade de Jussara. Autor, Hudson da Silva Manteguinha. Requerimento número 100/2020. O vereador que o presente subscreve, com devido respeito e acatamento de costume, propõe que seja enviado ofício ao digníssimo prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, para que determine ao departamento competente a manutenção da estrada que dá acesso às propriedades do assentamento São Pedro. Autor, Marcivon Rosa da Silva. Requerimento número 101/2020. O plenário de vereadores que o presente subscreve, com devido respeito e acatamento de costume, propõe que seja enviado ofício ao prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, para que determine ao departamento competente a limpeza geral do terreno que abrigava a 4ª Companhia de Polícia Militar, ao lado da Escola Municipal Adalgisa. Ainda providenciar uma finalidade para o prédio. Autor, Poder Legislativo. Pronto, senhor presidente, a oração? Isso. Vamos ouvir o Salmo 23. Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra
e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E com esse salmo, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus amado e todo-poderoso, agradecendo a Ele as bênçãos recebidas, pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele misericórdia, para que possa aliviar a dor da humanidade, que possa tirar da terra esse vírus maldito. E eu gostaria, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência e dos caros colegas, da gente dedicar esse Pai Nosso que nós vamos rezar a todos que estão na linha de frente dessa pandemia. Todos os médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, corpo de bombeiro, polícia militar, todos aqueles que estão direto e indiretamente envolvidos na linha de frente dessa pandemia. Que Deus possa abençoar, possa livrar, possa guardar e possa dar saúde, né? Para que eles continuem lutando. Vamos colocar também nessa oração a família das pessoas que perderam um ente querido, né? E eu, de um modo especial, o nosso colega César, né? Que todo mundo conheceu o César do restaurante, que Deus possa dar ele um bom lugar e confortar toda a família. Então, vamos rezar o Pai Nosso com muita fé, pedindo a Deus proteção para a nossa família, para a nossa comunidade e para o mundo inteiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto, senhor presidente. Senhora vereadora, primeira secretária, eu peço à senhora, antes de nós começarmos a segunda votação e a primeira votação, eu gostaria que a senhora lesse o despacho número 3, que está em vossas mãos, para que os vereadores entendam sobre o projeto número 13, de 2020, que é de aumento dos servidores da Conselho Tutelar. Isso mesmo, presidente. Despacho 03/2020. O presidente da Câmara Municipal de Aragarças, vereador Eduardo Pérez Pacheco, Dudu, no uso de suas atribuições legais, em respeito aos direitos constitucionais, legislação eleitoral e demais permissivos legais, decide, sob o nome de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, a legislação eleitoral criou uma série de proibições que estão em vigor a terminar até a data da posse dos eleitos. Elas são direcionadas aos agentes públicos, buscando impedi-los de utilizarem recursos públicos para promoverem campanhas eleitorais. Entre as proibições, pode-se citar o tema desta decisão monocrática, que é a vedação de aumento remuneratórios a servidores públicos em ano eleitoral. A vedação dessas condutas foi estabelecida com a intenção de assegurar o princípio da igualdade entre os candidatos que disputam as eleições. A título de exemplo, é proibido a esses agentes utilizar imóveis públicos, materiais ou serviços custeados pelo Estado ou ceder servidores para qualquer finalidade ligada à eleição. Diante dos exemplos, percebe-se claramente que o uso de qualquer dos recursos citados pode afetar gravemente o resultado das eleições, desnivelando os candidatos. A utilização de qualquer tipo de recurso público deve ser destinada a finalidades públicas, ou seja, esses recursos não devem ser gastos com interesses particulares, como campanhas eleitorais, por exemplo. Com base nesse motivo, existem as vedações acima comentadas. Caso um administrador utilize verba pública para promover uma campanha eleitoral, certamente será utilizando-a ilegitimamente
pois as campanhas sempre serão de interesse particular e as verbas públicas sempre serão de interesse público. Em alguns casos, o gestor não utiliza os recursos públicos diretamente com finalidades eleitorais. Entretanto, a legislação presume que isso tenha ocorrido. É o caso dos aumentos de remuneração concedidos a servidores públicos em anos eleitorais. Esse dinheiro não vai diretamente para a campanha eleitoral. Todavia, pode influenciar significativamente o resultado das eleições, dependendo do tamanho da classe de servidores beneficiada. Um servidor público, após um recente aumento remuneratório, potencialmente pode ser influenciado no momento de votar, caso o governante que o ofereceu esteja concorrendo à reeleição. Dessa forma, a legislação proíbe que no período de 180 dias antes das eleições, até o dia da posse dos candidatos eleitos, haja aumento de remuneração para o funcionalismo público, e a fim de evitar que o eleitor seja influenciado. Por óbvio, nem sempre que se deseje conceder aumentos de remuneração haverá interesse eleitoral. No entanto, a lei presume assim. Os aumentos concedidos neste período, ainda que não sejam destinados a influenciar o resultado das eleições, serão vedados, a fim de garantir a igualdade entre os candidatos. Todavia, a proibição não é tão rígida, visto que a lei ainda permite o reajuste remuneratório em ano eleitoral, quando for implementado apenas para recompor a perda do poder aquisitivo durante esse ano. A inflação não deixa de corroer nosso poder de compra pelo simples fato de estarmos em ano de eleições. Diante disso, o aumento concedido para recompô-lo é permitido nessa legislação, pela legislação. No caso em tela, ou seja, o projeto de lei número 13/2020, em que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1780/2015 e da outras providências. Não se trata de recomposição, e sim de reconhecimento pelo trabalho prestado. É o que se lê na justificativa. Pois bem, caso o projeto seja aprovado e receba o autógrafo do Executivo, confirmando a decisão dos parlamentares municipais, poderá ser interpretada como sendo uma conduta vedada aos agentes públicos e chama a atenção nesse período, visto que estamos em ano eleitoral e que o início da proibição, estabelecido na emenda constitucional 107, com a legislação eleitoral vigente e demais permissivo, ocorreu no dia 15 de agosto, sábado passado. Neste contexto, o agente público não deve descumprir essa determinação, sob pena de estar sujeito às punições da lei, que são um tanto quanto severas. Entre elas, a suspensão imediata vedada, a multa, a possibilidade de cassação do registro de candidatura ou o diploma, e a aplicação de lei de improbidade administrativa, lei número 8.429/1992, ao agente público infrator. A legislação define agente público como quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Percebe-se, nesses casos,
o foco dado pelo legislador aos agentes públicos. A lei estabelece que tais condutas são vedadas a eles. No entanto, as consequências legais do descumprimento pode atingir não apenas a eles, mas também a qualquer pessoa que se beneficie dessas condutas. A lei trata diretamente de agentes públicos, pois nenhuma das vedações pode ser implementada sem a presença de um desses agentes. Contudo, isso não significa que outras pessoas não podem se beneficiar da medida. Os reflexos de uma conduta vedada podem gerar benefício à candidatura de pessoas que são agentes públicos. E, por esse motivo, as punições podem ir além da pessoa do gestor público, mas também atingir o beneficiário. A primeira medida legal a ser tomada contra as condutas vedadas é a suspensão imediata da própria conduta ilegal. Nesse caso, então, o aumento remuneratório concedido fora dos padrões permitidos deve ser suspenso imediatamente, com a intenção de evitar sua influência nas eleições seguintes. O aumento de remuneração no serviço público são concedidos apenas por meio de lei, o que implica dizer que essa medida afetará diretamente a aplicabilidade de uma lei. Outra possível medida é a multa, que pode ser aplicada tanto contra o responsável pela prática da conduta vedada, quanto contra o partido, a coligação ou o candidato beneficiado. A legislação determina que essa multa possa variar entre 5 e 100 mil, o FIR, e que deverá ser aplicada a cada reincidência. Esse é um típico caso em que a punição atinge não só o agente público, mas também o beneficiário da conduta vedada. A aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429/1992, as sanções da lei eleitoral não excluem a responsabilidade pela improbidade administrativa do agente público infrator. De certo modo, essa é uma disposição desnecessária, pois a legislação eleitoral não exclui a aplicabilidade dos outros ramos do direito, isto é, as condutas não deixam de ser crimes ou infrações administrativas pelo simples fato de já estarem sendo punidas eleitoralmente. Portanto, esse ponto indica mais um preciosismo do legislador do que uma ampliação das penalidades possíveis. A referida lei possibilita as seguintes penalidades: ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivo fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica na qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Dessa forma, a improbidade administrativa pune com rigor o gestor público ímprobo. A legislação eleitoral, nesse ponto, inovou apenas no momento em que afirma que as condutas vedadas serão sempre um único tipo de ato de improbidade administrativa, os que atentam contra os municípios, os princípios da administração pública. Esta é uma proibição bastante rigorosa em anos eleitorais e deve ser observada pelos agentes legisladores e gestores públicos, a fim de assegurar a igualdade entre os postulantes a cargo eletivo
e evitar as consequências legais do descumprimento dessa determinação legal. Do exposto na justificativa dessa decisão, suspendo a análise em segundo turno de votação do projeto de lei número 13/2020, até o término do período eleitoral. Essa decisão não é terminativa e pode ser reconsiderada em caso de determinação judicial ou mudança no atual calendário eleitoral. É o que tinha a decidir. Notifique o plenário na sessão do dia 17 de agosto de 2020, notifique o autor do projeto, cumpra-se. Câmara Municipal de Aragarças, em 13 de agosto de 2020. Eduardo Pérez Pacheco, Dudu, presidente da Câmara Municipal de Aragarças. Marcos Aurélio da Silva Parreira, advogado. Obrigado, vereadora. E explicando aí aos demais colegas, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a diretoria-geral dessa Casa de Leis, também com o nosso advogado Marco Aurélio e o doutor Paulieri, que estavam atentos a essa legislação, nova legislação eleitoral. Nós, os senhores são sabedores que nós usamos os prazos legais assim que foi entrado esse projeto de lei número 13 aqui nessa Casa de Leis, entrou em pauta, foram para as comissões, cumpriu os prazos legais, as comissões deu os pareceres favoráveis e a assessoria jurídica também favorável ao projeto. Semana passada, na segunda-feira, nós colocamos em pauta e voltamos pela primeira vez. Como a gente não estávamos atentos a essas novas legislações, a Casa de Leis, graças a Deus, a tempo, verificou que poderia sim acontecer todos esses fatos que estão contidos nesse despacho. Portanto, nós votamos a primeira vez e eu tenho certeza que não será comprometido esse projeto de lei para ele ser votado pela segunda vez após o período eleitoral. Todos nós sabemos que é após o dia 15 de dezembro, que ela está previsto no calendário eleitoral. Assim que terminar as eleições, todos nós ainda estaremos aqui como vereadores até o final desse mandato, nós votaremos, dando continuidade, isso também para explicar aos agentes de conselho tutelares, para que eles fiquem tranquilos que essa Casa de Leis não se omitirá em votar esse projeto pela segunda vez, aonde vai se findar, para que eles possam realmente ter os seus devidos proventos merecidos, tá ok? Entendido aí, senhores vereadores? Pois bem, vamos dar sequência, né? Depois alguém, se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário a respeito, depois façam durante os seus momentos de fala. Vamos à segunda votação do projeto de lei número 12. Em votação, vereadora Regina Célia. A mesma votação, senhor presidente. Vereador Plínio Leão. A mesma votação, presidente. Vereador Marcivon Rosa. A mesma votação, senhor presidente. Vereador Manteiguinha. A mesma votação, presidente. Vereador Girley, Titi. Primeiramente, cumprimentar todos os colegas vereadores, e também a vereadora, e todos que vão assistir aí a nossa sessão. E eu repito a minha votação favorável ao projeto. Vereador Celso Barros. Liga o microfone, Celso. Laura, eu vou pedir meu amigo para te levar lá. Liga seu microfone, Celso. Ah, tá. Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Favorável. Obrigado. Vereador Alcione. Favorável. Em projeto de lei número 12, em segunda votação, aprovado pela maioria dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei número 9, o que se trata dos bens a serem leiloados lá no Secretaria de Obra. Houve pedido de vista desse projeto, está voltando hoje para ser votado a primeira vez. Em votação, vereadora Regina.
Vereadora Regina. Em primeira votação, projeto de lei número 9. Favorável, senhor presidente. Vereador Plínio Leão. Favorável, presidente. Vereador Marcivon Rosa. Favorável. Vereador Hudson da Silva. Favorável, presidente. Vereador Girley. Presidente, o vereador, acho que foi o Duda, né, pediu a vista do projeto na sessão passada, e eu gostaria de ouvir dele, o parecer dele, né, que foi que ele analisou esse projeto durante esses dias. Não está presente, o Duda? Não está presente. Tá bom, meu voto é favorável. Vereador Celso Barros. Favorável, presidente. Favorável. Vereador Alcione. Presidente, esse aí é a alienação do bens? Porque a minha internet É o rolo. a internet está falhando. É, sim, é esse mesmo. A desalienação dos bens emprestáveis. É o rolo. Esse projeto cabe vista ainda, presidente? Não, senhor. Já foi pedido vista. O senhor não estava e quem pediu vista também não Eu estava. não estou ouvindo. Esse projeto de lei já foi pedido vista pelo vereador Duda semana passada. Agora Eu não estou ele tendo retorno. Presidente, vou ter que sair da sessão porque eu não estou conseguindo ouvir a sessão. Vereador, é o seu aparelho. Eu vou deixar a sala de sessão porque eu não consigo ouvir o áudio, não retorno. O senhor não vai votar nesse projeto? Tá bom, vereador, fica à vontade. Não dá o voto, né? Ajuda para Laura, procura aqui para mim. Liga para ele aqui, a mulher dele aqui, tá na linha aqui. Você fala para ele aqui. Liga aí. Projeto de lei número 9, aprovado pela maioria dos presentes. Para ele que pode sair, caso queira. Em votação única, a ata do dia 10/8/2020. Votação única. Vereadora Regina. Favorável. Vereador Plínio. Favorável, presidente. Vereador Marcivon Rosa. Favorável. Vereador Hudson da Silva Manteiguinha. Favorável, presidente. Vereador Girley Titi. Eu de acordo, presidente. Vereador Celso Barros. Favorável. Favorável. Pode falar abaixo que está ouvindo, vereador. Vereador Alcione, está aí ainda? Meu áudio. O seu telefone está desligado. Hã? Pela bolsinha azulzinha que eu cheguei com ela. Desliga o microfone. Presidente, ainda é o projeto da eleição do... Não, vereador. Não estou tendo retorno. Presidente, eu quero pedir desculpa e deixar ela de ser por retorno de... Boa tarde, muito obrigado. Tchau, presidente. Não, se tiver, ela deve ter pendurado ali junto com essas outras. Olha lá no meu quarto, Laura, atrás da No dia 10/8, aprovada pela maioria dos presentes. Em votação, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Requerimento do José da Silva Nascimento sai da pauta por ele não estar presente. Requerimento número 99 de 2020, autoria do vereador Hudson da Silva. O mesmo com a palavra. Presidente, antes de eu falar um pouco sobre o requerimento, eu gostaria de pedir uma permissão ao presidente para estar colocando o nome do vereador Plínio
nesse requerimento, se for possível. Concedido, vereador. Foi uma falha minha. Então, Concedido. presidente, demais companheiros, boa tarde a todos. Boa tarde à minha amiga companheira Regina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O requerimento, senhor presidente, é uma coisa, acredito que seja muito simples. É que a gente já cansamos de pedir ali na Secretaria de Obras, só que essa semana foi atendido, né, esse requerimento, o pedido. Só que mesmo assim eu quero manter o requerimento para o pessoal ver que estamos trabalhando, para que possa estar levando água ali no caminhão-pipa, porque aquelas famílias ali daquele assentamento Vitória, eles nos cobraram ali várias vezes, vários dias, cobrou tanto eu como o vereador Plínio, né, para estar levando. Porque tem algumas famílias que estão assentadas naquele local, e eles precisam, depende dessa água. Eu gostaria que o secretário de obra olhasse com mais carinho aquele povo ali, ali sabendo que é um povo sofrido, um povo que merece respeito, né? E como não está tendo água naquele local, então se eles puderem estar levando caminhão-pipa 1 ou 2 vezes na semana, com certeza será uma boa ajuda, viu, presidente? E eu conto com o voto de todos os companheiros presentes nessa sessão. Obrigado. Vereador Plínio, gostaria de falar alguma coisa? Não, o Manteiguinha já falou tudo aí já. O sofrimento daquelas famílias lá naquele assentamento. Isso é pura verdade, vereadores. Pediu o voto dos companheiros aí. Parabéns, senhores vereadores. Em votação o requerimento 99, vereadora Regina. Mais que favorável, senhor presidente. Vereador Plínio. Favorável, presidente. Vereador Marcivon. Favorável. Vereador Manteiguinha. Favorável, presidente. Vereador Girley, seu voto. De acordo também, presidente. Vereador Celso Barros. Favorável. Obrigado, vereador. Favorável. Obrigado, vereador. Não tem nem você pegou para mãe, Lara? Número 99, aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 100/2020, autoria do vereador Marcivon Rosa. O mesmo com a palavra. Laura, pega Senhor os acordos. presidente, nobres colegas vereadores, senhor presidente, tom de ordem também. Eu queria, esse requerimento, eu estava até conversando com o Plínio, teve por aqui dando volta, eu queria colocar esse requerimento, meu nome dele também, se eu Combinado. conceder, senhor presidente. Concedido, vereador. Concedido? Então, eu quero, nobres colegas vereadores, pedir o voto dos senhores, da senhora vereadora, porque nunca teve ruim essas estradas para cá igual está agora. Então, assim, ontem aqui do assentamento São Pedro, ontem até o vereador Tite por aqui, ele viu como é que está nessas estradas aqui. Então, que o senhor secretário toma providência. Né? A gente já está no segundo mandato e nunca teve ruim até agora. Então, queremos o voto de cada um de vocês que o secretário venha aqui tomar providência dessa estrada muito ruim. Para todos os produtores aqui, para trafegar até aí na cidade, está muito ruim o pé daqui que é de chão. Então, eu peço o voto de cada um de vocês. Obrigado, vereador Marcivon. Vereador Plínio, quer falar alguma coisa? Não, presidente. Estou satisfeito, hein? Tranquilo, né? Em votação, o requerimento número... É uma não, é outra. Vereadora Regina Célia. Vereadora Regina. Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Plínio. Favorável, presidente. Vereador Marcivon Rosa. Favorável. Vereador Hudson Manteiguinha. Favorável, presidente. Vereador Titi, seu voto. Titi. Presidente, Não. primeiramente quero parabenizar o Marcivon e o Plínio, né, por esse requerimento. Eu estive ontem mesmo andando no assentamento, o dia inteiro, né, várias propriedades, inclusive passei ali próximo da propriedade Marcivon e tudo mais. Então a gente vê que tem ali algumas partes daquelas estradas que estão cortadas pelas enxurradas da chuva passada ainda, né? A próxima de passar chuvas novamente aí, realmente não foi ainda reparado isso aí, né? Algumas pontes também, né, assim, com precárias ainda, né? Foi organizadas algumas, mas tem algumas pontes lá que tem que fazer reparo também. Então, a gente quer aí essa preocupação e deixo favorável o voto, com certeza, e parabenizando aí vocês pela sensibilidade de ver que o povo lá precisa dessas estradas mesmo. Parabéns. Favorável. Vereador Celso Barros.
Favorável, presidente. Estou favorável. Obrigado, vereador Celso Barros. Requerimento número 100 do vereador Marci Von Rosa e do Plínio Leão, aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 101 do Poder Legislativo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sobre o requerimento do Poder Legislativo? Não, vamos às votações. Vereadora Regina Célia. Sou favorável. Não adianta comentar, porque não adianta a gente falar, senhor presidente. Ok, Tudo que fala, o prefeito não resolve nada nele, então... vereadora Regina. Sou favorável. Vereador Plínio Leão. Favorável, presidente. Vereador Marci Von Rosa. Favorável. Vereador Manteiguinha. Favorável, presidente. Vereador Titi, seu voto. Favorável também. Vereador Celso Barros. Meu voto é favorável, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento número 101, aprovado pela maioria dos presentes. Alguém gostaria de fazer um comentário antes de encerrarmos a sessão? Eu, presidente. Pois não, vereador Plínio Leão, consiga a palavra. Presidente, igual eu estava conversando com a vereadora Regina sobre o procedimento que está acontecendo sobre o Covid aqui em Aragarças. Os médicos estão liberando os pacientes sem os exames, entendeu? Por isso que tá, cada dia a cidade está sendo mais contaminada, né? Vereador, você está dizendo que os médicos estão dando alta antes e não estão fazendo teste? Antes, eles estão dando alta sem o exame, confirmando se o paciente está liberado ou não. É muito sério. Entendeu? Essa situação, É vereador. isso, o Dirle, que é da comissão, o Júnior e o Nego, tinha que ver com a secretária o motivo, né? Porque eu já fui lá e até hoje não está continuando do mesmo jeito, né? Aqui o vereador Gile, eu não sei se ele é o presidente ou se é o relator da comissão, mas eu acho que é o relator, que é um dos responsáveis por isso, poderia ver o vereador Gile dar uma olhada a respeito disso aí. Hoje também nós recebemos uma denúncia que tinha um médico Está acabando já. que foi acometido, fez um exame, foi dado positivo, depois ele fez um segundo exame, também não deu positivo, e um terceiro exame. Não lembro realmente quais os nomes dos exames que se diz, feitos pelo médico. E, por último, ele voltou a trabalhar essa semana, não sei se foi hoje, foi ontem, e lá o pessoal está alarmado com essa situação, poderia dar uma verificada para a gente também. O Plínio terminou, Plínio? Quer falar mais alguma coisa? Aí depois passa por... É porque, para ele liberar, o médico tinha que fazer um atestado liberando ele, né? Sim, Não só ele, como a família dele, né? acredito. Né? Porque se ele está de quarentena, provavelmente toda a família vai estar, né? Aí tinha que dar um laudo liberando. Eles não dão o laudo liberando e só fala de boca que ele está liberado. Na hora que vai fazer o exame lá de contagem, tá dando que está infectado. Eu não sei mesmo, até o vereador Celso parece que passou por esse constrangimento. Senhor presidente, eu acho que o certo seria igual, antes da pessoa ganhar alta, para ver se realmente não tem mais, como se diz, não é mais reagente, né? Porque a família vai receber em casa, né, e pode contaminar toda a família. E eu não sei como procede isso, né? Porque isso, às vezes a gente fala uma coisa, mas o sistema é outro, né? Mas eu estou dizendo a minha tamanha ignorância, né? Se não fosse, vocês funcionários da saúde, me desculpem, mas eu acredito que se tem um funcionário contaminado, aliás, se tem uma pessoa na casa contaminado, então eu acredito que toda aquela família ali, os que conviveram, tinha que fazer esse teste, mas o teste de graça, não pagar.
né? Igual tem, eu estou dizendo que tem vizinho, eu tenho que pagar, né? Porque até que daqui não sei quantos dias, por que o povo está morrendo, vereador Plínio? Porque quando vai fazer o teste, já está o pulmão comprometido quase todo. Então, eu, na minha tamanha ignorância, se porventura eu estou, o povo que está junto comigo ali, convivendo, tinha que fazer o teste também, né? Completou ali 5 dias, parece, faz o teste. Agora não, enquanto a pessoa não está tossindo, enquanto não está com febre, enquanto não está morrendo, não faz, aí não adianta. Igual aquela moça, depois que a mulher estava já morrendo, com febre, já desmaiando, é que foram cuidar, não adiantou. Então, eu não sei como funciona o sistema, não estou criticando nem eu, nem o Plínio, nem ninguém está criticando o serviço dos funcionários, não. A gente está pedindo, assim, para que tome providência, assim, de verificar mais esse caso das famílias. Se tem uma pessoa na casa, então que cuide da família que ficou. Oi, boa tarde. Não, continuar. é o pai do Kevin. Oi. Alô? Pode continuar, vereadora. Pois é, eu acredito, é isso mesmo, não é, Plínio? A gente quer, assim, que antes de dar alta para o paciente, faz outra realiza o exame. Se realmente se não está transmitindo ou não a doença. Entendeu? Exatamente. Porque tem a contagem das células, é de IgG e IgM. Né? Exatamente. O IgM, se ele tiver alterado, ele está transmitindo a doença. E se o IgG tiver alto e o IgM baixo, ele já está curado. O organismo já produziu a célula de defesa dele. É isso que nós estamos pedindo para o vereador Girne conversar com a secretária para mudar a forma de atendimento. Porque a contaminação na nossa cidade cada dia está aumentando mais. E outra coisa, vereador Plínio, também, para os que estão, para a pessoa que conviveu com o infectado, que faça também o teste. Né? Que faça o teste, que depois, como se diz, né? Acontece alguma coisa, não sabe por quê. Mais algum vereador? Vereador Girle. Entende que já passou um bom tempo que nós estamos enfrentando essa pandemia aí. Já deu para ter adequações, né? Já deu para saber como é que é a melhor maneira de lidar com essa doença e com esse vírus. Então, assim, a gente pediu um requerimento aqui, vocês votaram, vocês sabem disso, para que fosse instalado aí um centro de triagem, né, e tratamento profilático e preventivo. E foi atendido aí, né? Vai ser instalado no postinho 305, não sei se instalou já, vou ter que ir lá ver direitinho depois. Para quê? Porque também estava sendo atendido nos postinhos, todo mundo, até a parte da manhã, né? Covid, síndromes gripais, e à tarde atendimento normal. Então a gente viu que estava errado isso, e com a votação de vocês e o requerimento colocado pela comissão, deu certo de montar. Então eu creio que vai ficar mais fácil a gente fiscalizar, acompanhar, porque realmente são muitas dificuldades, muitas irregularidades que a gente estava detectando, né? Muitas situações que dava para ser melhorada. Essa aí é mais uma que vocês trazem, né? O Plínio traz aí para a gente, uma situação que preocupa realmente, né? Nós vamos averiguar, sim, eu creio que é dever de todos nós, mas como eu e o Júnior, o Ney que está à frente dessa comissão, então, assim, a responsabilidade com certeza é mais nossa mesmo, então, vou comunicar com eles agora, né, durante essa semana, para a gente fazer outra reunião aí com a secretária, ou com o chefe de gabinete, alguém aí que está mais à linha da frente, né, de frente, para a gente ver a situação que realmente é grave, a situação, né, preocupante também. Então tá bom, fica o registro aqui, a gente vai procurar sim, depois na próxima sessão a gente abre uma nova discussão, tá bom? Ok. Mais um assunto aqui, senhores vereadores. Em resposta ao requerimento número 91, de autoria do nosso Poder Legislativo, foi respondida a seguinte resposta, que era aquele onde os senhores vereadores dessa Casa de Lei pediu a volta das cirurgias eletivas no Hospital Getúlio Vargas. Vou ler para os senhores a resposta do Poder Executivo. O ordem complementar veio por meio desse informar que, após o conhecimento por parte do senhor prefeito José Elias Fernandes, o mês determinou encaminhar a resposta para o requerimento número 91, de autoria do Poder Legislativo, solicitando agendamento das cirurgias eletivas de acordo com o decreto 9.653, de 19 de abril de 2020, do Estado de Goiás,
As cirurgias eletivas serão retomadas após o término da pandemia do Covid-19. Segue-se anexo o decreto 9.653. Pois bem, e olhando-se o decreto, o mesmo decreto, referido ao decreto 9.653, aqui no seu artigo 1º diz: primeiro, são consideradas essenciais e não se inclui no revezamento das atividades previsto neste artigo. Artigo 1º. As farmácias, clínicas, vacinação laboratoriais, de análise clínica, estabelecimentos de saúde, executando-se os procedimentos de cirurgias eletivas e reduzindo-se a 50% a oferta de consultas, procedimentos ambulatoriais, não abrangendo, neste caso, o serviço de atenção primária à saúde, os quais devem funcionar em sua capacidade máxima, inclusive com atendimento e demandas espontâneas. Portanto, se diz aqui, a gente se entende que pode ser feito assim até 50%, ou mais, dependendo da demanda. Então, não há motivo. O decreto aqui é bem claro também, diz que realmente pode. Gostaria de pedir também à comissão que pegasse essa resposta aqui e que pudesse discutir com os agentes de saúde, com as pessoas responsáveis pela área da saúde, as interpretações desse decreto do governo do Estado, que é o mesmo citado aqui, por eles dizendo que só voltariam a fazer as cirurgias eletivas e os procedimentos de ambulatoriais, ou seja, as consultas lá de médicos especialistas e tudo mais, depois da pandemia. Na verdade, pode ser feito sim ainda, reduzidamente, mas pode ser feito sim, tá bom? Eu gostaria de pedir o presidente e os outros demais da comissão que pegasse esse decreto aqui e fosse discutir isso lá com os responsáveis pela saúde do município. Mais alguma coisa? Senhor presidente, essa comissão é a comissão de saúde ou é a comissão do Covid? A comissão de saúde e a comissão de Covid junto, né? Porque a Abram fala das duas coisas, né? De saúde, que tem que voltar a funcionar e fazer seletivo as cirurgias e atendimentos ambulatoriais. E também a comissão de Covid, que também está fazendo parte, que está acompanhando isso aí devido à pandemia que está no decreto, né? Eu acho que não tem nada a ver, porque o hospital de campanha não é dentro do Getúlio Vargas. Não, as cirurgias eletivas. E eles estão usando... Eu estou dizendo assim, que não tem nada a ver, porque o Hospital Getúlio Vargas pode funcionar dentro do limite, tendo os cuidados necessários. Com certeza. Com certeza. Há outros tipos de doença no seu Covid, né? A gente está focado no Covid, coisa mais séria. Em outro lugar. Mas uma pequena hérnia mata, né? O nosso vereador, companheiro aqui, que é médico veterinário, ele pode nos dizer que realmente qualquer outro tipo de doença simplesinha leva ao óbito também, né? A gente não pode deixar a coisa passar. Uma simples consulta, um simples eletrocardiograma que não está se fazendo, pode detectar, né, um raio-x ou qualquer coisa, pode ser feito sim, e não estão se fazendo praticamente nada, né? Não ser na urgência e na emergência lá. Mas acho que a gente tem que correr atrás mesmo, ajudar, porque tem muita gente esperando a cirurgia, passando mal e sem poder fazer. Bom Jardim, que é menor, está fazendo, aquela que dentro do possível, né? Isso. E Aragaço não está. Então, vamos reunir as comissões e vamos cobrar. Tudo bem. Agradeço a Vossas Excelências, agradeço a presença também do nosso assessor jurídico, doutor Marco Aurélio, também está presente, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras, e sem mais, para o momento, declaro encerrado mais uma sessão remota do dia 17/8/2020. Obrigado a todos.